Opa! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Léo. E hoje, no videozaço de hoje de Blender, eu vou te ensinar como criar materiais complexos, materiais de mais de uma camada, utilizando nodes de uma maneira muito simples. Eu vou tentar simplificar a explicação desse vídeo no máximo, para que uma pessoa que nunca encostou em nodes consiga já criar os primeiros materiais, entender como o Shader Nodes funciona. E isso pode ser a sua porta de entrada ali para começar a trabalhar com shaders e criar coisas incríveis no Blenderzada, tá? Já para passar a utilidade dessa parada, você vai conseguir criar, tipo, textura de concreto, madeira, plástico, parede, chão. Você consegue criar textura de qualquer coisa usando procedurais, né? Usando texturas procedurais. E se você não sabe o que é uma textura procedural, basicamente é como se você estivesse programando a textura. Então, ao invés de você pegar, por exemplo, e baixar uma imagem da internet que tem lá a texturinha de madeira ou de pedra ou de alguma coisa, aplicar no material, fazer lá o normal bump, maps, blá 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 e etc. E fazendo as coisas, você faz isso meio que programando. Só que nesse caso do Blenderzada, você não precisa saber de fato programar, porque você vai usar programação sem código, que são os nodes, e vai conectando pontinhos ali até criar texturas e criar diferentes variações dessa textura e de como isso se comporta quando a luz bate no seu objeto, para poder criar essas texturas incríveis, tá? Se você já gostou do tema do vídeo, não precisa dar like ainda no vídeo, mas se inscreve no canal, porque esse aqui é o melhor canal de 3D, de animação, de Blender, de Maya, de não sei o que, do planeta Terra, fechou? Então, para você não perder mais nenhum vídeo aqui e aprender cada vez mais sobre 3D, você não pode estar desinscrito desse canal, tá? Então vem aqui embaixo e confere, porque de vez em quando acontece aquele bugzinho que o YouTube desinscreve as pessoas do canal, então dá uma olhadinha aí só pra conferir que você vai estar inscrito no canal. Então voltando aqui pra explicação, o que a gente vai fazer aqui hoje, eu vou ensinar pra vocês a criar um material de duas camadas ali, em que você vai mixar basicamente um shader no outro, assim, basicamente, e você vai poder fazer eles interagir de uma maneira interessante e customizável, de maneira inteligente, ou seja, vai funcionar para qualquer objeto que você usar. Esse vídeo é um vídeo introdutório, então para você que realmente não tem experiência, eu tentei achar uma maneira de explicar aqui, e esse vídeo é baseado num vídeo de um gringo que eu vou deixar na descrição aqui também. O vídeo dele é bem legal, é em inglês, ele explica basicamente a mesma coisa que eu explico aqui, eu só fiz algumas alterações que eu acho que ficam mais interessantes pro vídeo e fica mais fácil de entender também, explicando aqui para vocês. Então, sem muito mais enrolação, bora pro vídeo, e se você quiser baixar todos os materiais dessa aula aqui, dessa aula de graça, tu não precisa fazer nada, só clicar e baixar, só entrar no Discord do canal, tá? O link vai estar na descrição também. O Discord do canal é o melhor lugar que tem pra aprender 3D no planeta Terra. Bom, e pro vídeo de hoje funcionar legal e você conseguir fazer o tutorial, você precisa vir aqui em Edit, vem em Preferences e você vai digitar aqui Node Wrangler. Digitando isso, você ativa esse add-on, tá? Ele é um add-on que já vem nativo no Blender, mas ele normalmente fica desativado. Ativando isso aqui, você vai conseguir fazer tudo que a gente tá fazendo hoje no tutorial. Então é isso aí, tamo junto. Ah, vamos nessa! Bom, então vamos aqui pro Blenderzado. Eu quero mostrar pra vocês aqui mais ou menos o que eu expliquei na introdução desse vídeo. Eu fiz rapidamente aqui um model de uma espada, tá? Aquela espadinha, eu tentei fazer aquela espadinha do Final Fantasy aqui, porque eu acho bem interessante o shape dela. Óbvio, tá super low poly, super básico aqui, não tem nada demais, mas é só o suficiente pra mostrar o efeito que eu quero mostrar pra vocês, tá? Como eu tinha dito lá no início, o que a gente quer fazer aqui hoje é um shader aqui, usando o Node Shaders de duas camadas, tá? Óbvio, isso aqui que eu vou te mostrar hoje, você consegue aplicar para fazer várias outras coisas, eu vou mostrar aqui. Você consegue, por exemplo, criar mais de uma camada, por exemplo, daria para criar, por exemplo, uma camada de ferrugem por dentro dessa camadinha aqui que a gente tem do material sendo destruído aqui, tá vendo? Então é basicamente isso, tá? O que a gente vai construir juntos aqui hoje vai ser literalmente esse material aqui por cima, né? A gente tem um material aqui por cima que seria, por exemplo, a tinta do que você tá pintando ali, sei lá, o material da sua espada ou de qualquer outro objeto que você vai pintar, e por dentro aqui como se alguma coisa tivesse raspado, tivesse desgastado ele ali, para você conseguir ver, por exemplo, o ferro aqui por baixo, o material do qual ela é feito aqui por baixo, com o que eu vou te mostrar aqui hoje. Se você quiser mesmo, você consegue criar outras camadas aqui, colocar, por exemplo, uma ferrugem, ou então colocar uma dupla camada desse bump aqui. Vou explicar para vocês como a gente pode fazer, pode ir adicionando complexidade no nosso shader com poucas coisas, tá? Simplesmente entendendo o conceito. E uma outra coisa interessante também, ó, aqui eu tenho o Node Group já pronto e eu consigo, e ele é completamente editável, tá? Então eu posso mexer na escala aqui, eu posso deixar ele, eu posso alterar várias coisas aqui do meu Node, tá? Simplesmente usando isso aqui, ó, por exemplo, aqui a força do bump, eu posso deixar o bump, olha, seria só uma sujeirinha aqui, tá vendo, ó? Ou posso deixar ele de fato como se tivesse um relevo aqui, usando o bump normals aqui, para poder dar esse efeito interessante, tá? Aqui tem o roughness também, que vai aumentar e diminuir o quão isso aqui vai ficar, o quão detalhes vai ter aqui no desgaste aqui da nossa textura. Então aqui, tá vendo, ó? Parece que tá muito mais moído mesmo.
mesmo. Eu não sei exatamente a tradução literal disso aqui pra esse efeito. E aqui a gente tem uma coisa um pouco mais sólida, tá vendo? E aqui tem outro roughness também, que é o do material de cima, né? Que seria o da tinta em cima, tá vendo? Aqui é como se fosse uma outra camadinha aqui também, o roughness na pintura em si e não na parte quebrada. Se eu tirar o zero, você tá vendo que fica uma pintura mais lisa aqui. Eu não renomeei esses nodes aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer pra renomear isso aqui também. É muito fácil. Aqui, por exemplo, no node eu posso alterar a cor, ele é completamente personalizável. E se eu quiser, por exemplo, colocar uma emission da parte de dentro aqui da espada, como se ela fosse feita de algum material, sei lá, tivesse um glow, alguma coisa, a gente consegue fazer isso também, tá? A gente consegue dar esse efeito pra nossa espada. Eu vou mostrar pra vocês tudo como você pode fazer isso aí, só utilizando alguns nodes, tá? Só utilizando alguns conceitos. Então vamos lá. Aqui é basicamente a estrutura, tá? Parece complicado olhando de primeira aqui, mas à medida que eu for explicando pra vocês vão entender o quão simples é pra fazer isso aqui. O que eu vou fazer aqui agora, na verdade, é criar um outro material aqui. Então o que eu vou fazer aqui, vamos apagar tudo aqui. Então beleza, apaguei tudo aqui pra gente começar de novo. Vamos lá então primeiro adicionar aqui o nosso output. Você provavelmente já vai ter ele funcionando aí. Se você não tiver aqui, é só clicar aqui. Vamos adicionar um novo material então pra ficar mais fácil. Pronto, a gente tira esse aqui da nossa espada. Adiciona um novo material, ele já vai colocar aqui pra você o seu material output. E aqui o Principal BSDF aqui pra você começar a trabalhar na paradinha. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, o que a gente quer, tá? A gente quer duas camadas, certo? Então a nossa primeira camada, a gente vai pegar ele verdinho mesmo. Vou colocar uma cor qualquer aqui pra ser como se fosse a pintura da espada. Vou colocar um verde mais escuro, eu acho que fica mais interessante. Só pra, caso você esteja em dúvida de qual setup de iluminação que eu fiz, eu não fiz nada muito especial, tá? Eu simplesmente coloquei duas point lights aqui em volta. Eu sei que não é o melhor setup, mas eu quero que isso aqui fique o mais simples possível pra que você consiga fazer isso aqui só de olhar pra minha tela, tá? Eu coloquei duas luzes, ó. Ó, tá vendo? Eu coloquei duas luzes, uma do lado, uma da outra, uma mais forte, outra mais fraquinha ali, só pra poder ter uma iluminação legal, pra gente conseguir ver os efeitos, mas nada muito especial. Beleza, feito isso, eu vou pegar isso aqui também. Vou pegar essa textura aqui, eu vou colocar um pouquinho só de subsurface nela aqui, só pra luz entrar no jeitinho legal nela aqui, mas vamos deixar bem sutil. Vamos colocar aqui .001 aqui, eu quero que seja bem sutil mesmo. E por enquanto é isso, a gente não vai mexer mais nisso aqui por enquanto. O que eu quero fazer aqui agora, vamos arrastar ele aqui pra baixo. Eu vou agora também criar um novo do mesmo, tá? Então você vai dar Ctrl A aí, aperta S pra dar search e digita Principal e ele vai buscar pra você aqui já, ó, tá vendo? Ó, a gente vai colocar, é a mesma coisinha, tá? Uma coisa que você vai notar aqui é que no meu Blender eu tenho um node que ele mostra pra mim o que tá acontecendo. Ele pré-renderiza tudo que eu tô fazendo com os nodes e mostra aqui em cima, tá? O seu provavelmente não vai ter isso, porque isso é um add-on pago, mas ele não é tão útil assim, tá? Eu só uso isso aqui pra poder mostrar nos tutoriais, na real. Achei que é interessante mostrar nos tutoriais o que tá acontecendo aqui em cima, mas você não precisa disso aqui, tá? Pode ficar tranquilo que seguindo o tutorial aqui, esse node ele não influencia nada. Ele literalmente só cria essa janela pra mostrar o que eu tô fazendo aqui. Então vamos lá. Nesse segundo node aqui, eu posso segurar Shift, Ctrl e clicar nele pra ele poder conectar aqui no nosso objeto e a gente ver o que tá acontecendo nele. Eu vou deixar ele 100% metálico aqui e vou colocar, vamos colocar um pouquinho de roughness nele aqui, mas um pouco mais macio aqui, tá vendo? Vamos deixar ele com roughnessinho mais pra baixo. Eu não tô usando valores exatos, tá, pessoal? Você pode escolher fazer com valores exatos. Eu normalmente só arrasto ali e vejo aqui mesmo o que tá visualmente agradável pra mim e uso o que tiver visualmente agradável. Eu não tô preocupado com valores exatos, porque isso vai deixar o tutorial muito mecânico também. Mas se você quiser pausar o vídeo e ir olhando aí os valores exatos que eu tô colocando, você pode fazer também, que não tem problema. Vai dar certo também. Mas eu indico você a sempre se acostumar a tomar suas próprias decisões, tá? Quando você estiver vendo um tutorial, assim você vai ter um aprendizado um pouco mais interessante ali, você vai se desprender um pouco do meu resultado e vai tentar criar o seu próprio. Beleza, feito isso, a gente já tem agora dois materiais aqui. E aí você deve estar se perguntando, tá, Léo, e como que a gente vai transformar esses dois materiais aqui em duas camadas? Como que a gente vai fazer para esses dois materiais funcionarem juntos se só tem um input aqui? Se só tem um output, né? Se eu colocar, por exemplo, esse aqui para lá, ele vai tirar o outro, tá vendo? Então só posso ter um de cada vez. Que vai basicamente adicionar uma paradinha que chama Mix Shader. Então aperta Ctrl A, S e digita Mix Shader. Lembrando que tem um Mix, tá? E tem um Mix Shader. Esse Mix aqui, ele normalmente serve para misturar vetores e cores, esse tipo de coisa. Enquanto esse Mix Shader aqui, ele vai pegar o nosso shader e a gente vai conseguir misturar ele do jeito que a gente quer. Vamos colocar esse aqui embaixo e esse outro aqui em cima, só para ficar organizadinho. E como que isso aqui funciona, tá? Ele vai basicamente misturar essas duas cores aqui, esses dois shaders aqui. Então se eu jogo mais pro factor para esquerda, ele vai ficar mais parecido com o de cima, e se eu jogo o factor mais para direita, né, para 1, ele vai ficar mais parecido com o de baixo ali, com o nosso shader B. Então basicamente ele faz um blend entre os dois. Só que a gente não quer isso, né? A gente quer que eles interajam entre si baseado em algum factor diferente aqui. Esse factor, ele pode ser, por exemplo, um noise, ele pode ser alguma informação que faz com que em determinado momento ou
determinada parte do nosso objeto tenha um shader e em outras partes tenha outro shader. E como que a gente vai fazer isso eu vou mostrar pra você agorinha. De um jeito muito simples, a gente vai pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui e vamos criar uma textura. Vai criar um Voronoi, opa, eu digitei Voronoi aqui, Voronoi Texture, e vamos conectar ali naquele Mix Shader para mostrar pra vocês o que vai acontecer. E olha só, quando eu conecto ele lá no nosso Mix Shader no Factor, o que ele tá fazendo ali é justamente isso, ó. Ele tá pegando essa textura aqui do nosso Voronoi Texture e ele tá usando isso como Factor para misturar os shaders. Então, por exemplo, onde tá claro aqui a textura, tá vendo? Onde tá branco aqui a textura, ele tá aplicando verde, e onde tá preto aqui a textura, ele tá aplicando a nossa textura metálica aqui, tá vendo? E isso se reflete na espada. Só que tem uma coisa que tá acontecendo aqui, basicamente tá esticado, tá vendo? Como a nossa malha, ela é uma malha que eu fiz aqui muito rápida, então ela não tá com o V aberto, não tem nada funcionando aqui. A maneira como essa textura tá sendo aplicada na nossa malha tá um pouco estranha, tá vendo? Ela tá esticando a textura de cima pra baixo, não tá ficando com os shapes bonitinhos aqui. Então o que a gente vai fazer? Bora apertar Ctrl T e aí a gente vai ter agora os dois nodes de Texture Coordinate e o Mapping. Pra que serve isso aqui? Isso aqui serve basicamente pra gente controlar a nossa textura. Então eu posso mexer na escala aqui, eu posso mexer na rotação da nossa textura, eu posso mexer na posição da nossa textura só usando esses nodes. E tem também o Texture Coordinate, que pode ser gerado aqui, pode ser o Normals, UV, Object Camera, Windows, e cada um desses aqui faz uma função aqui em como essa textura vai ser projetada no nosso objeto. Qual eu quero aqui? Eu vou usar basicamente o objeto, o object aqui, e ela vai criar para mim essa textura já funcionando, tá vendo? Agora não tá mais distorcido, ela tá funcionando do jeitinho que a gente quer aqui. E olha só, com esses poucos nodes a gente já tem, por exemplo, uma textura por cima da outra funcionando. A gente já tem dois shaders aqui, né, funcionando um em cima do outro. Óbvio, a gente vai trabalhar isso aqui para ficar mais complexo, mas na base já deu para você entender o que tá acontecendo aqui, ó. A gente tem basicamente o shader de cima sendo misturado com o shader de baixo por esse Mix Shader, e o Factor é o que a gente está controlando utilizando, por exemplo, o Voronoi Texture aqui, e a gente vai controlar muito mais isso aqui com outros objetos. Uma outra coisa que eu quero adicionar aqui também é que, pra gente ter um pouco mais de controle sobre o contraste dessa textura aqui do Voronoi Texture, é um Color Ramp, tá? Já pode se acostumar a sempre usar Color Ramps, porque isso aqui é muito uma mão na roda, assim. Isso aqui vai te ajudar muito a fazer bastante coisa. Com o Color Ramp eu consigo, por exemplo, aumentar muito mais o contraste entre a parte que tá escura e a parte que tá clara, e eu consigo controlar melhor o blend entre essas duas coisas. Por exemplo, se eu colocar aqui se eu colocar aqui constante, ele vai passar de um pro outro instantaneamente. Não vai ter esse blend ali, não vai ter esse easy entre uma cor e outra. Aqui eu posso colocar o easy, eu posso controlar o quão eu quero, o quão soft e o quão hard eu quero essa alteração entre uma cor para outra, tá? Então se acostuma sempre usar o Color Ramps, que isso aqui vai ser muito útil. Outra coisa que eu quero fazer aqui também, para deixar, tá vendo? Esses shapes estão muito redondinhos e tal, a gente pode vir aqui no nosso Voronoi Texture, vamos colocar aqui Minkowski, eu não sei pronunciar isso aqui exato, e ele vai criar esse shapezinho de estrela pra gente. E qual que é a utilidade disso, tá? Esse shapezinho de estrela, ele é mais fácil pra gente deformar ele depois e transformar ele num shape com um pouco mais de noise, com uma coisinha assim, porque ele é mais pontudo, ele é mais sharp, ele se parece mais com um arranhado do que o outro shape que a gente tinha de bolinha ali. Então o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir ele aqui, né? Vamos deixar ele com... Deixa eu pensar aqui, ó. A gente pode ter mais, né? Mais estrelinhas aqui ou menos. Eu vou deixar um valor mais baixo mesmo. Vou deixar um valor aqui, sei lá, vou colocar 5 mesmo, acho que tá bom. Esse exponente aqui, bora ver o que isso aqui faz. Isso aqui é o tamanho delas, né? Vamos deixar 1.5 aqui, 0.6 também, acho que tá tranquilo. Igual eu tô falando, não precisa copiar os valores exatos que eu tô usando aqui. Eu só tô olhando mais ou menos como que isso aqui tá ficando, como isso aqui me agrada visualmente, e tô usando o que mais me agrada para poder fazer o nosso tutorial. Beleza, a gente já tem agora uma textura por cima da outra. E como que a gente vai fazer agora para aplicar aquele efeito de bump, né? Aquele efeitinho que faz com que a nossa textura pareça que foi cavada ali, né? De algum jeito, parece que ela tá mostrando a parte de baixo de uma coisa e não a de cima. A gente vai pegar qual textura a gente quer que fique por cima e qual que quer ficar por baixo. Aqui no caso, a textura que a gente quer que fique por cima é essa textura aqui verde, né? Porque ela é a pintura que está por cima da parte metálica da nossa espada. E a gente vai dar um bump nessa textura, então. E como que a gente vai fazer isso? É muito simples. Pode simplesmente vir aqui, dar um Ctrl A, S para dar o search e a gente digita bump. E aí pronto, muito simples, a gente vai ter um bump aqui. E como que a gente vai fazer para colocar esse bump aqui? A gente vai usar a mesma textura que a gente usou para poder marcar essas estrelinhas na nossa espada, que depois vão ser as nossas marcas de arranhado. A gente vai usar ela e vai colocar ela no height aqui, que é a altura do nosso bump. E a gente vai conectar um normal no normal da nossa espada. E voilá, já está funcionando. Olha só, aqui a gente já consegue ver uma
profundidade nas estrelinhas da nossa espada aqui, tá vendo? Tá muito fácil aqui. Vamos dar um Ctrl S? Vamos dar um Ctrl S aqui pra deixar bacaninha. Beleza, então a gente já tá com coisinhas prontas e funcionando aqui. E agora o que eu quero fazer também é começar a brincar com essa textura aqui, pra gente poder fazer isso aqui de fato parecer um arranhado ou um desgaste na nossa tinta e não uma estrelinha, né? Que essa estrelinha aqui tá legal, mas a gente não precisa de fato da estrelinha aqui. E pra isso é muito simples que a gente vai fazer aqui. Vamos separar esse mapping aqui pra trás, que isso aqui só serve pra mapear as nossas texturas. E a gente vai dar um Ctrl A, Search, e a gente vai digitar Noise, que é basicamente para criar uma textura de barulho aqui, né? De noise nessa textura. Quando a gente aplicar ela, arrastar ela pro meio entre o nosso mapping e a nossa Voronoi Texture, a gente já vai ver que ela já vai estar influenciando na nossa textura e já vai estar criando esse efeito meio maluco aqui, tá vendo? Já tá muito mais orgânico isso aqui funcionando. E o que a gente pode fazer aqui agora é mexer, por exemplo, na escala aqui, ó, para deixar, sei lá, talvez um pouco menor os nossos arranhados, né? A gente pode mexer aqui, por exemplo, aumentar os detalhes. Aumentando os detalhes, ó, a gente vai ter shapes mais orgânicos, mais parecidos com arranhados mesmo. Então vou deixar aqui, sei lá, 8, 7, não sei, acho que tá bacana assim. E mais uma coisa que a gente pode aumentar também é o Roughness, que vai deixar ainda mais detalhado o nosso efeito. Olha só, vamos colocar aqui bem pertinho para vocês verem. A gente já vai ter um efeito bem mais detalhado. Vou colocar aqui onde a luz tá pegando melhor, esperar renderizar, e a gente já vai ter um efeito bem legal. Só que tem um detalhe, uma coisa que é interessante pra gente aqui é a gente ter controle sobre o quanto essa textura influencia nessa textura do Voronoi aqui. Até para aquela parte final do vídeo em que eu vou mostrar para vocês como a gente vai criar um node shader com isso aqui, e esse node vai ser todo alterável ali, personalizável para qualquer coisa que você vai usar. Então é interessante a gente ter um controle melhor sobre como essa textura vai influenciar no Voronoi. E é para isso que a gente vai estar usando agora uma paradinha que chama Mix. É muito parecido com o Mix Shader que a gente usou ali. Ele tem basicamente uma função parecida, mas aqui a gente vai alterar de float, a gente vai colocar color e vamos colocar ele entre um e outro ali. E a partir de agora, a gente tem, por exemplo, a gente tem o Noise Texture ali no nosso A, e aqui a gente vai pegar o mapping sem influência do Noise Texture e vai colocar no B. Isso significa que ele vai estar alternando entre com noise e sem o noise, tá vendo? Ó, aqui ele é completamente alterado pelo noise, ele é completamente influenciado pelo nosso Noise Texture. Do outro lado, ele é completamente influenciado pelo mapping, ou seja, entre aqui a gente vai conseguir balancear entre o quão noise a gente quer dentro da nossa textura de Voronoi aqui, fechou? E isso é muito interessante, que isso dá um controle absurdo pra gente do que a gente quer fazer com a nossa textura, e eu vou poder simplesmente colocar esse factor depois ali no nosso nodezinho para poder controlar tudo que a gente quiser controlar direto na nossa aba aqui no cantinho ali, que eu já vou mostrar para vocês também. Então beleza, feito isso, agora eu já tenho um controle total do nosso noise, já consigo resolver, já consigo fazer literalmente, ó, posso deixar ele só com as estrelinhas do jeito que estava antes, ou posso deixar ele com o noisezinho influenciado, e basicamente essa é a base do efeito, tá? A partir disso aqui, você consegue criar várias outras coisas, você consegue usar esse mapping aqui para fazer várias outras coisas. Aqui é basicamente o controle, né, da nossa textura, aqui basicamente esses nodes aqui são a nossa textura que vai pro Factor, o que na verdade é a máscara que a gente está usando no Factor para poder interagir essas duas texturas, né? Aqui a gente usa também essa máscara para poder aplicar um bump na nossa textura da tinta da espada e tudo mais. Então é muito simples, ó, de uma maneira organizada, o que você pode fazer aqui é começar a criar grupos, tá? Você pode usar o Ctrl J para poder começar a criar grupos e apertar o F2 ali para nomear elas. Então aqui eu coloco o mapping, é meio óbvio essa aqui, né? Aqui é basicamente a nossa máscara, a gente criou meio que uma máscara aqui para poder interagir no Factor de uma textura para outra. Então você pode dar aqui um Ctrl J, um F2 aqui, coloca aqui Mask, só para você entender o que é a máscara. No seu não vai ter isso, tá? Mas o meu, como eu tenho esses renders aqui em cima para poder facilitar o tutorial, ele tá tampando o título aqui Mask, tá? Mas o seu provavelmente não vai ter isso. E aqui a gente tem os nossos dois shaders. E utilizando esse conceito que tu acabou de aprender aqui, você consegue fazer muito mais coisas. Você pode, por exemplo, duplicar isso aqui, ou então criar uma outra máscara do zero e usar outro mix shader aqui, tá? Você pode somar outro mix shader. Você vem aqui, adiciona outro mix shader e você consegue, por exemplo, utilizar esse outro mix shader nessa nova máscara para poder colocar mais uma camada de detalhes aqui na sua textura. E faltou só uma coisa aqui que eu quase me esqueci de colocar, que é o roughness aqui na nossa textura da tinta, tá? É importante colocar isso também, que dá um detalhe muito legal. Então para isso, tudo que a gente vai precisar fazer, a gente vai criar aqui uma outra noise texture, tá? Então a gente vai criar aqui uma outra mask, vamos dizer assim, uma máscara só para o nosso roughness. Vamos colocar aqui também um color ramp para poder a gente controlar o contraste das coisas, e a gente vai vir aqui, vamos colocar o nosso color conectado no nosso roughness aqui, e a gente já vai ter funcionando. E uma coisa importante, para a textura não ficar esticada de novo, você pode usar o mesmo mapping
que você usou antes no nosso mapping do Noise Texture aqui, fechou? Pode inclusive agrupar isso aqui, ó, bonitinho, e pode colocar aqui F2, rough. Eu nem sei escrever essa palavra, pra falar a verdade, hein? Aqui, eu acho que é isso. E a partir de agora você vai ter aqui textura, você pode configurar ela aqui do jeito que você quiser. Eu vou colocar aqui mais ou menos uma escala de 0.2 para ela ficar uma textura um pouco menor. Vamos aumentar os detalhes dela aqui. Eu gosto, o roughness é interessante ele ter esse shape um pouco mais orgânico, né? A gente pode aumentar aqui o roughness da nossa textura de noise também, 0.8 por aí. E agora a gente pode usar esse carinha aqui para controlar o quanto a gente quer ver e o quanto a gente não quer ver dela. E cara, essa parte é muito interessante, ó. Quanto mais branco você deixar, mais claro aqui vai ficar as coisas, mais contrastado aqui vai ficar. E você pode até inverter ela aqui, ó. Pode deixar ela com essa textura muito maluca aqui, tá vendo? Ele vai ficar meio brilhante assim. É interessante, mas depende do que você quer pro material. Eu não vou deixar tão assim, tá? E uma outra coisa que é importante prestar atenção é que você pode diminuir a intensidade desse efeito, diminuindo o contraste, tá? Pode, ao invés de usar preto aqui, usar um cinza. Aí você vai diminuir o contraste entre o branco e o preto aqui. Você vai deixar, né, esse efeito um pouco mais macio também, tá? Um pouco menos destacado assim, maluco o efeito, tá? Eu gosto de deixar um pouquinho mais assim. Na verdade, vamos deixar ele mais pra cá. Vamos jogar ele mais ou menos assim, ó. Só pra brincar. Eu acho que ficou muito, né? Pronto, depois dá pra gente poder alterar em outros lugares aqui também. Bom, e agora que a gente tá com tudo agrupado, tudo ajustadinho, já tem o material aqui funcionando, o que eu quero mostrar pra vocês agora é aquela parte de como fazer isso aqui, como organizar as opções que a gente vai ter aqui pra deixar ele bonitinho num node só, tá? Basicamente, seleciona tudo, exceto o output aqui. Eu vou até afastar ele pra você não correr o risco de fazer isso com ele sem perceber. Vai selecionar tudo e vamos apertar aqui o Ctrl G. Isso, Ctrl G. Apertando o Ctrl G, você vai ter aqui esse Group Input aqui, onde você vai poder arrastar as coisas que você quer arrastar para lá e colocando coisinhas. Por exemplo, aqui eu posso colocar a escala, tá? Vamos ver o que mais é interessante a gente colocar aqui. Com certeza o Factor do nosso Mix Shader que a gente pode colocar. E, inclusive, apertando o menu N aqui, você pode ir renomeando eles, tá? Então eu posso colocar aqui Noise Influence ou Amount, não sei, dá para colocar vários nomes aqui. A gente pode, por exemplo, na escala, tá vendo que a escala ela tem vector aqui, então significa que a gente vai ter 3 valores para a escala. A gente não quer isso, a gente pode colocar float e deixa o default value em 1. Pronto, isso aqui já vai deixar funcionando também a nossa escala. Pode colocar aqui também, trocar o nome, vamos lá, texture scale, já vai funcionar legal. Ó, aqui, deixa eu checar aqui, ó, aqui deu uma desaparecida na paradinha, mas a gente pode simplesmente apertar tab, tá? Ó, apertou tab aqui, ele vai voltar mostrando para você somente o node. Eu vou deixar ele mais próximo aqui do nosso personagem. Aqui eu coloco no texture, aqui eu coloco texture scale. Vamos até aumentar o tamanho dele aqui, ó. Pronto, aumentar o tamanho do nosso node pra gente conseguir ler as coisas. O noise amount que a gente acabou de colocar, ó. Se eu deixo o noise amount no máximo, aqui tá invertido, tá vendo, ó? Como que você vai corrigir isso? Muito fácil. Só vir aqui e trocar os dois de lugar. Coloca um no A e o outro no B e pronto. Pronto, agora quando você apertar tab e ir pra lá, noise amount vai aumentar o noise e aqui ele vai diminuir o noise. Vamos colocar na metade aqui só pra gente continuar brincando. Vamos voltar pro tab lá. O que mais que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar o roughness tanto do noise quanto do nosso Voronoi. Então, aliás, vamos colocar o do noise e o da nossa textura do roughness da tinta da espada. Eu acho que é interessante colocar. Então já vamos renomear ele aqui, por exemplo, aqui vamos colocar noise roughness e aqui a gente pode colocar, aqui na verdade eu vou colocar scratches roughness, que vai ser basicamente os scratches arranhões, eu não sei na verdade se eu escrevi isso aqui certo, mas beleza. E aqui o roughness eu vou deixar roughness mesmo, que é só o da tinta. Outra coisa que a gente pode colocar também, por exemplo, é o bump, a força do bump ali. Eu posso colocar aqui bump strength pra gente poder controlar. Acho que por último, interessante também, a gente pode colocar as cores pra gente conseguir alterar as cores direto no node. Tanto a textura da tinta, opa, aqui eu coloquei no lugar errado. Então a gente pode colocar tanto a textura aqui da tinta da nossa espada. Vamos arrastar isso aqui pra lá que eu tô ficando maluco aqui. Arrastar aqui a tinta da nossa espada, quanto também a tinta dos arranhões aqui. E a dos arranhões eu quero colocar o emission aqui também, porque eu quero mostrar pra vocês uma coisa legal que dá pra fazer. E o emission strength também. Beleza, feito isso a gente já tem o nosso node funcionando. Vou apertar tab. Aliás, vamos primeiro mexer nas cores aqui. Base color, essa aqui vai ser base color mesmo. E aqui eu vou colocar só scratches. Aqui vai ser o emission, vamos colocar aqui inside emission, que vai ser a textura que tá dentro ali, né? Emission strange, tá, beleza, isso aqui vai funcionar. E agora vamos aqui pro nosso node shader, onde a gente já vai ter tudo facinho de controlar. Então, por exemplo, o texture scale, a gente vai poder mexer na escala. O tamanho, a quantidade de noise, a gente já sabe o que é isso aqui que a gente fez, né? O nosso node. O roughness disso aqui também, ó, a gente pode deixar ele com roughness bem mais baixo. E a gente pode, por exemplo, mexer no noise aqui e criar uma parada muito maluca na espada. Por exemplo, vou pintar ela aqui, ó, vou pintar ela
ela de azul. E eu quero os scratches aqui, eu quero pintar eles de vermelho, bem clarinho. E aí eu coloco a emission também aqui vermelha. Ó, bora fazer aqui uma parada bem maluca aqui, ó. Vamos colocar a emission vermelhinha e a gente pode colocar, aumentar a força desse emission pra ela poder colocar um pouco de luz aqui na espada, sabe? E a espada fica parecendo meio amaldiçoada, meio maluca, com uma textura muito legal. E a gente pode mexer também no bump, na força do bump, ó. O nosso bump pode ser só uma textura cravada. Quer ver? Vou dar um Ctrl Z em tudo aqui pra mostrar pra vocês, ó. O nosso bump poderia ser só uma sujeirinha aqui, ó. Se a gente diminuir pra 0, ele vai ficar basicamente uma sujeira na textura da nossa espada, ó. Que funciona legal também. Você pode trocar a cor disso aqui, por exemplo, colocar, sei lá, como se fosse só uma sujeira mesmo, talvez um enferrujado, uma coisa assim. E aí você pode diminuir um pouco o tamanho aqui, cadê? Você pode mexer na escala, diminuir o tamanho, vai mexendo aqui, por exemplo, no roughness aqui também, sabe? Para aparecer só algumas marcas de enferrujado. Ou você pode deixar isso aqui grande mesmo, aumentar o bump e parecer com que tá realmente só revelando o material de fundo. Óbvio, como eu tinha mostrado para vocês, tem muitas coisas que vocês podem fazer com isso aqui. Você pode voltar aqui, por exemplo, no Node aqui e adicionar mais uma camada e colocar, por exemplo, a ferrugem só dentro dessa parte aqui que tá revelando o material, simplesmente criando uma outra máscara. Basicamente é isso para esse tutorial, tá? Quando você tiver, por exemplo, aplicando seu material na textura, ó, todas essas opções que a gente tem aqui, você não precisa mexer nelas por ali, você pode estar trabalhando no seu material aqui e vir alterando tudo por aqui, ó. Tá vendo? Vai aparecer no seu menu do material aqui na direita. E todas essas coisas, se você entender o conceito básico do tutorial que eu te mostrei hoje, do que a gente fez hoje, você já tem ideia aí de como usar isso para criar inúmeras outras coisas, tá? Então, só recapitulando, o que a gente fez aqui foi criar primeiro as duas texturas que a gente queria. Então, a gente queria essa textura e essa outra textura aqui. Essa seria a tinta da nossa espada, enquanto essa aqui seria os arranhões da nossa espada. A gente criou uma máscara, tá? Isso aqui é basicamente uma máscara de como essas duas texturas vão interagir, e a gente usou essa máscara no Factor de um Mix Shader para poder determinar como os arranhões iriam interagir com a nossa espada. Depois a gente aplicou um bump na nossa textura da tinta da espada, que faz ela ficar por cima do material metálico aqui da nossa espada, e a gente aplicou também uma máscara aqui de roughness obviamente no roughness da nossa tinta aqui da espada, para ela funcionar melhor. Eu acho que esse subsurface aqui ficou meio bizarro. Eu vou deixar ele em 0 de novo, que eu acho que ele ficou meio estranho. E tudo isso também utilizando um mapa aqui para nossa textura, tá? Então a gente usou um Texture Coordinate e um Mapping para poder fazer com que a gente pudesse controlar todas essas texturas, todas essas coisas que a gente usou para criar esse material final do nosso objeto. E bom, espero de verdade que vocês tenham gostado do resultado final. Com isso aqui eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer muitas coisas. Eu quero muito que vocês vão lá agora no Discord e no Instagram e postem as coisas que vocês fizerem usando essa técnica aqui de criar os materiais. E marca lá com a hashtag Animeiro no Instagram, no YouTube, no Twitter, em tudo que é lugar, que eu vou estar repostando lá também para divulgar o trampo. E é com esse resultado magnífico que a gente vai finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero de verdade que você tenha entendido como funciona essas coisas, como funciona o Node Shaders. Óbvio, eu usei alguns nodes ali para te mostrar uma coisinha ou outra. Tem inúmeros outros nodes que dá pra gente usar para criar diferentes variações, diferentes texturas. Dá para deixar aquilo muito mais complexo, com muito mais camadas, criar várias máscaras. Você pode usar máscaras que interagem de maneiras diferentes com a sua textura, com o seu objeto. Então assim, tem muita mais coisa que eu quero fazer tutorial aqui pro canal, mas eu vou ir fazendo com o tempo. E se você tiver alguma dúvida, se você quer algum tutorial específico, deixa nos comentários aqui pra mim, eu leio todos os comentários e respondo todos. Se tu deixar um comentário pra mim falando alguma coisa, eu vou te responder. Agora se tu só falar assim, legal, aí eu vou responder, legal também, tipo, coisa. Então, deixa sua dúvida lá que eu sempre respondo. Segue no Instagram, vai no Discord, segue no Twitter também, tá todos os links passando na tela, vai estar na descrição também aí pra você clicar. E se você quiser os downloads dos arquivos que a gente usou pra fazer essa aula aqui, como eu já disse, tá lá no Discord, o melhor lugar pra aprender animação no planeta Terra, óbvio, depois do canal do YouTube. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. Eu vou deixar esse vídeo aqui agora pra você. Cara, se você gostou desse vídeo que tu acabou de assistir, esse videozado aqui vai te transformar num mestre do Blenderzada, fechou? Tu que escolhe, vai perder ou vai clicar? É isso aí, eu espero de verdade ter se divertido. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!